Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e finalmente retomando aqui a nossa saga pela melhor série de todos os tempos, voltando a falar no canal sobre The Sopranos. Me ausentei um tempinho por conta de uma loucura que aconteceu nos últimos meses, de correria, de viagens, enfim, mas eu prometi e vou até o fim dessa série de vídeos e a gente vai falar hoje sobre um episódio bem específico de The Sopranos, que é o terceiro episódio da quinta temporada, Where's Johnny? Onde está Johnny? É um episódio, eu já adianto que esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, porque eu acho que ele é um episódio mais dinâmico assim mesmo, e que tem aquelas subtramas que afetam a trama principal, que será que existe uma trama principal em Sopranos, e é o puro suco ali do que a gente realmente gosta em The Sopranos. É um episódio que ele vai se focar muito num personagem que, mini spoiler aqui, em breve vai se afastar da série, tá? Eu tô falando aqui do Fitch LaManna, tá? O Fitch LaManna foi da turma ali que foi solta da prisão, junto com outros nomes como, na mesma época ali, o Phil Leotardo em Nova York e em Nova Jersey também o Tony Blundetto, primo do Tony Soprano. E ele é um cara que, semelhante a outros caras das antigas que acabam saindo do seu período na prisão, volta querendo tomar o que é seu, às vezes, muitas vezes de uma maneira inadequada, desrespeitando um pouco a liderança atual, que é do Tony, como já aconteceu com outros, como por exemplo o Rich April. E logo em seguida o próprio Tony vai fazer essa comparação de se dar conta putz, eu devia ter aprendido mais com o Rich April. Ele começa já criando uma confusão com o Sal Vitro, um jardineiro de uma determinada vizinhança, que é o cara que cuida da vizinhança ali, de toda a jardinagem, há algumas décadas. E ele vai lá e faz questão de apresentar o seu cartão de visitas, dizendo que agora aquele bairro pertence ao seu sobrinho, o Gary LaManna. O Sal Vitro, obviamente, recusa o que é dito e o Fitch vai lá e começa a espancar ele no meio da rua, quebra o braço dele e tal. E só para quando o Tony Blundetto vem e intervém, dizendo que ele, afinal de contas, ainda está incondicional e tal. E que ele precisa se controlar um pouco, mas ele não está muito determinado a isso. E isso cria uma dinâmica muito interessante, que é o seguinte, uma dinâmica muito quase de benfeitoria por parte do Paulie Gualtieri. Ele fica sabendo que isso aconteceu, fica revoltado porque o Sal é jardineiro da tia dele e tal, que gosta muito dele e tal, e ele diz que vai resolver aquilo porque não pode acontecer. E ele vai resolver se o Sal der uma porcentagem dos ganhos dele pro Paulie. E aí isso mostra que, enfim, primeiro de tudo, que o principal que vai mostrar é que o trabalhador, que é o Sal Vitro, vai se ferrar absurdamente em qualquer cenário, tá? Em alguns mais e outros menos. Mas acontece que o Paulie toma isso meio como ofensa pessoal também e começa uma briga com o Fitch LaManna. Ele vê o Gary, que é o sobrinho do Fitch, trabalhando com um cara na vizinhança, vai lá, agride eles dois e não por acaso, Sopranos nunca deixa de mostrar isso. Depois de agredir eles brutalmente, ele vai lá e ainda esvazia a carteira deles e pega o dinheiro. Lembrando que esses caras, no fundo, todos são ladrões e o Paulie é um cara que lembra a gente disso em várias vezes. Assim, ele sempre é mostrado ele como, não se trata só de uma violência, uma questão hierárquica, uma questão de crime organizado. No fundo, ele só está interessado em pegar o dinheiro e mais de uma vez na série mostra ele, depois de cometer um ato assim, indo lá e pegando o dinheiro da carteira da pessoa. Isso gera uma briga que acaba envolvendo o Tony Soprano, que tenta achar uma solução meio termo ali e diz que o Sal, que é o cara que o Paulie está protegendo, e o Gary LaManna devem dividir o bairro igualmente. E ninguém gosta muito disso, né? E, por exemplo, um que não gosta disso é o próprio Sal, que perdeu o bairro e agora ganhou só metade de volta. E o Paulie dá essa notícia para ele, diz que mesmo assim ele ainda vai ter que dar uma parte para ele, vai ter que fazer um agrado para ele, vai ter que
prestar os seus serviços de jardinagem de forma gratuita na casa de alguns amigos importantes. Isso inclui o Tony e o Johnny Sack, ou seja, ele vai ter que trabalhar muito mais, ganhando muito menos. Um outro ponto que acontece nesse episódio é a gente ter uma primeira real dimensão de como é o personagem do Phil Leotardo, que foi introduzido no início da temporada como um cara de Nova York que estava saindo da cadeia, e aqui ele começa a mostrar a sua verdadeira faceta, as suas verdadeiras características, né? Porque as tensões começam a aumentar, começa a virar uma tensão crescente entre os mafiosos de Nova York, desde a morte do Carmine Lupertazzi. E, por exemplo, a Lorraine Caluso, que a gente falou na análise do episódio passado, e o seu namorado, o cara mais jovem ali chamado Jason, eles começam a cobrar algumas dívidas e passar esses pagamentos e tal, repassar, na verdade, para quem? Pro Johnny Sack? Não, pro Little Carmine, né? Pro filho do Carmine Lupertazzi. Se criou uma bifurcação no poder de Nova York com uma disputa entre esses dois caras. E aí o Johnny manda o Phil e mais dois caras, o Billy e o Joey Pips, irem lá e atacar a Lorraine, e acontece uma cena bem pesada, assim. O Phil pega a arma e coloca no peito da Lorraine, só que entre ela ele coloca, eu acho que é um guia telefônico, uma coisa bem grossa, assim. E ele vai lá e atira, né? E a bala não acaba não passando, e ele faz ele praticamente ele deixa ela numa experiência de morte mais próxima impossível, né? Então ele faz esse terrorismo. E isso gera uma nova reunião com o Tony Soprano. Ele já teve que, nesse episódio, ele tem que intervir numa disputa minúscula ali por conta de um trabalho de um jardineiro, e agora por causa de uma briga no alto escalão ali da organização criminosa, né? E, mais uma vez, o Tony tenta colocar panos quentes e encontrar uma solução que meio que agrade todo mundo. A solução dele é criar uma trinca de poder, não só entre Little Carmine, Johnny Sack, mas também o Angelo, né, que é um outro cara que também foi antigo conselheiro, que saiu da cadeia, e ele quer que faça essa trinca de poder. O Angelo diz que está semi-aposentado e o interesse dele é só ficar tempo com os netos, então ele não vai ser um problema. A coisa vai ficar mais entre o Johnny Sack e o Little Carmine. O Júnior também participa dessa tomada de decisão, afinal de contas ele é o chefe ainda, né, no nome, e a gente fala mais do Júnior logo em seguida, tá? Porque nesse processo de tentar criar esse ambiente menos hostil, o Tony diz o que ele pensou pro Johnny Sack, que eu dei ideia, e ele tenta uma nova reunião com o Johnny Sack e manda o Christopher, e leva o Christopher junto, afinal de contas ele está num processo de colocar o sobrinho como seu sucessor, e dá instruções bem claras para eles, que é para ele ficar quieto, não se meter, e o Christopher faz exatamente o contrário, e o Johnny Sack estoura, xinga ele, grita com eles todos, e a reunião não dá certo, tá? Um outro processo de reconciliação acontece no episódio, que é entre o Tony e o Art Bucco. Eles ainda estão estremecidos por conta do incidente lá na temporada anterior, do empréstimo de dinheiro, e que o Art acabou tentando tirar a própria vida, e eles estão estranhos desde então, mas o Art está sem morar, e o Tony oferece para ele morar com ele na casa da sua mãe, né? Onde o Tony está morando desde que se separou. O Art hesita, mas aceita. Eles vão começar ali um período quase de colegas de quarto, assim, como se estivesse na faculdade, assim, né? Os homens ali vivendo juntos, sem as suas esposas, sem as regras de sempre e tal, e vai ser uma dinâmica até bem interessante de acompanhar. Voltando a Júnior Soprano, é um outro cara que vai ter um ponto de uma espécie de reconciliação aqui. O episódio como um todo trata muito disso. O Júnior começa a ter o seu processo de demência a piorar de forma progressiva, assim. A gente viu alguns sinais ao longo de episódios anteriores, mas é nesse episódio aqui que a coisa degringola de verdade. Até que um dia, né, ele acaba saindo de casa de roupão, sai dirigindo e vai até um lugar onde o irmão dele, o Johnny Boy Soprano, pai do Tony, tinha um ponto de encontro e tal. Ele vê que ali é uma igreja, acaba sendo expulso
e acaba se esquecendo onde estacionou o carro, começa a caminhar que nem um andarilho pela rua, perdido, e só depois de escurecer que os policiais encontram ele e levam ele para casa. E nesse momento perdido e tal, ele fica perguntando: onde está o Johnny? Onde está o Johnny? Que é o irmão dele. E é um sinal mais claro do que nunca de que ele está num processo de demência avançada. Um Alzheimer, alguma coisa assim, embora não seja dito exatamente o que ele tem, é um processo de demência ali por conta da idade dele. A Janice e o Bob, que estão cuidando dele, o Bob é quem cuida dele, que nesse episódio chegou inclusive a pedir uma promoção pro Tony para parar de cuidar do Júnior, agora ele vê que não dá para parar. Eles estão preocupados, tentam falar isso pro Tony e de alguma forma isso começa a virar uma briga entre irmãos. O Tony e a Janice começam a se xingar de tudo, ela acaba dando um tapa na cara dele e tal, enquanto o Art e o Bob separam os dois. O Art inclusive leva uma cotovelada no meio desse processo aí de separar. E eles ficam brigados, tá? Porque o Tony basicamente ele não quer saber do Júnior. Ele tá de saco cheio, ele acha que o tio dele não gosta dele e tal. E ele não leva muito a sério, na verdade, o que tá acontecendo. Só que depois, sem querer, num campo de golfe, ele encontra o neurologista do Júnior que fala para ele dar uma explicação mais aprofundada do estado real de saúde do seu tio, né? Fala que isso é resultado de mini derrames e tal, e aí isso realmente impacta o Tony. Ele estava não querendo saber de forma nenhuma, mas isso deixa ele impactado. E aí ele vai visitar o tio Júnior e tenta uma espécie também de reconciliação, assim, mas uma reconciliação muito mais sentimental, um dos momentos em que o Tony acaba se abrindo, assim, e mostrando as suas fragilidades emocionais. E nesse momento ele pergunta pro Júnior: você não me ama, tio Júnior? O Júnior não responde e eles ficam só em silêncio até que o episódio acabe. Então é uma espécie de carinho quase que paterno, né? E, enfim, de família mesmo, que ele sempre buscou nas pessoas mais velhas, ali na mãe, no tio, e que nem nesse momento ele consegue ter por completo, né? Daí nesse momento que a ligação dele com o tio é essa questão mais sentimental dele querer se sentir amado. Então é um fim de episódio bonito, mas ao mesmo tempo muito, muito melancólico. O que vocês acharam desse episódio de Sopranos, Where is Johnny? O que acharam dessa análise? Quero muito ver o que vocês têm para dizer nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau! Since the blues walked into town, but you wanted a million.